Medida provisória 715. Abre um crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no valor de 316 milhões 230.970 reais, para o fim que especifica. A relatora da matéria é a senadora Gleice Hoffmann. Eu vou, antes de qualquer coisa, conceder a palavra à senadora Gleice para que ela possa proferir o seu parecer. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras. Quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado, trata-se de uma medida provisória de 715 de 2016, que concede crédito no valor de R$ 316.230.970 reais para pagamento de parcelas do benefício Garantia Safra, ano 2014 e 2015, para atender 440 mil famílias de pequenos agricultores. A matéria, senhor presidente, do ponto de vista formal e material, atende aos requisitos constitucionais da admissibilidade. Está adequada orçamentária e financeiramente. E, no mérito, ela é dotada de justificativa de relevância, urgência e imprevisibilidade. É uma matéria de grande relevância, principalmente para os agricultores do Nordeste, porque o seu foco, o seu objetivo principal é minimizar os efeitos da longa estiagem e da intensiva seca que nós tivemos nos municípios do Nordeste. Essa medida provisória, entretanto, senhor presidente, vai precisar de uma emenda formal de correção, a qual apresento aqui, porque era uma medida provisória de crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário e foi editada no dia 1º de março de 2016. Infelizmente, o Ministério de Desenvolvimento Agrário deixou de existir com a edição da medida provisória 726, de 12 de maio de 2016, que promoveu alterações na organização da Presidência da República e dos ministérios, dentre os quais extinguiu o MDA e transferiu as suas atribuições para o então criado Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. É uma situação, senhor presidente, que eu não gostaria de estar relatando aqui, nem colocando uma emenda de redação, porque demonstra a insensibilidade do governo atual com o desenvolvimento desse país e principalmente com os pequenos produtores rurais. Hoje nós temos uma situação diferente no campo do Brasil. Nós temos pequenos agricultores que têm condições de plantar, que têm condições de colher, porque o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma estruturaram, através do MDA, um programa consistente de desenvolvimento da agricultura familiar. O que nós estamos votando aqui, Programa Garantia Safra, é um seguro que garante aos pequenos agricultores, se eles tiverem problema com a sua safra, de não ficarem devendo os recursos ao banco. Além disso, nós tivemos nesses últimos 14 anos, pela primeira vez, a consideração do sistema financeiro com os nossos pequenos agricultores. Antes do presidente Lula, o pequeno agricultor sequer passava pela porta do banco. Hoje, nós temos, sim, o programa Safra, o Plano Safra, que dá aos pequenos produtores rurais desse país condições de financiamento com juros subsidiados. Aliás, quando se trata da agricultura familiar, nós temos juros negativos. É o chamado Plano Safra, que está sendo agora criminalizado no processo de impeachment, porque dizem que a presidenta Dilma deixou de repassar os recursos ao Banco do Brasil para pagar a subvenção de juros do Plano Safra e que esse atraso constitui crime de responsabilidade. Além de criminalizarem um programa que é essencial ao desenvolvimento do país, hoje nós temos que fazer uma emenda de redação a um projeto de crédito da mais alta relevância, porque o MDA foi extinto por esse governo que não tem legitimidade, que não tem condições de fazer um governo decente e que manda para essa casa uma medida provisória alterando a estrutura administrativa e terminando com ministérios que são essenciais para o desenvolvimento de programas. Como
justificar para um país que é eminentemente agrícola como o Brasil, que sua balança comercial é sustentada pelos resultados da agricultura e que a agricultura familiar, nesses últimos anos, teve o maior avanço da nossa história, como sustentar que nós não temos mais um Ministério do Desenvolvimento Agrário, que num projeto tão importante de crédito suplementar, que vai salvar milhares de agricultores do Nordeste, que hoje teriam dificuldade, se não fosse a garantia safra, para poder continuar a sua subsistência, como justificar que nós temos que fazer uma emenda para dizer que não tem mais Ministério do Desenvolvimento Agrário, que agora nós vamos passar para o Ministério de Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário? Como ousa esse governo desestruturar programas tão importantes que fizeram tanta diferença na vida do povo brasileiro? E não foi só o MDA que terminou, não foi só isso. O Ministério da Previdência, importantíssimo na sustentabilidade social desse país, foi transformado em um puxadinho do Ministério da Fazenda, como se fosse um agregado à Secretaria de Receita. Que política nós temos hoje para os nossos aposentados, para essa margem grande de pessoas, e ainda agora estão querendo retirar a vinculação do salário mínimo dos benefícios de aposentadoria? Mas também não foi só o Ministério da Previdência e o MDA, também o Ministério de Ciência e Tecnologia. Como justificar o desenvolvimento de um país se retira da sua estrutura uma das instituições mais importantes para fazer o desenvolvimento tecnológico e a modernização do país? Mas não foi também só esses ministérios da Previdência, da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento Agrário. Foi também o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial. E foi o da Cultura, que só não foi extinto porque teve um movimento muito forte dos artistas para que não fosse extinto, e o governo teve que voltar atrás, como voltou atrás numa série de outras iniciativas erradas que tomou. Eu não podia relatar essa medida provisória hoje aqui, sem fazer esse protesto. Um protesto veemente, numa área que nós avançamos muito. O Brasil é agrícola. O meu estado, o estado do Paraná, tem mais de 300 mil agricultores familiares. O MDA trouxe vida nova para essas pessoas, porque trouxe financiamento, porque trouxe o seguro, garantia safra, porque trouxe assistência técnica. Eu quero saber o que vai se fazer agora. E com essa MP que é mandada hoje para o Congresso Nacional, em que limita todas as despesas do orçamento, menos os juros, porque o objetivo desse governo é pagar as contas de juros, limita todas as despesas pela inflação, como vai ficar o subsídio da agricultura? Eu gostaria de saber se nós vamos continuar tendo juro negativo para o pequeno agricultor. Aliás, senadora Cátia Abreu, Vossa Excelência, que foi ministra da Agricultura, quero também saber se vai continuar tendo subsídio para a agricultura empresarial, se nós vamos ter o seguro, se vamos continuar tendo garantia safra. Não vamos ter. Todos esses programas vão ser desmontados. Se essa casa não tiver a consciência de fazer o enfrentamento e a resistência, esqueçam, o que nós conquistamos nos últimos anos vai por água abaixo. E não é só isso, é também o que foi previsto na Constituição de 1988, porque ao corrigir a despesa orçamentária apenas pela inflação, nós vamos desvincular as despesas, os recursos da saúde e educação do crescimento da receita corrente líquida. Isso é um crime contra o Brasil, é um crime contra o povo brasileiro, o povo mais pobre que sustenta esse país. Nenhuma medida para aumentar ou para alterar o tributo de grandes fortunas ou daqueles que ganham mais. É lamentável, senhores, nós temos que relatar uma medida provisória que eu relatei com tanta alegria na Comissão Mista de Orçamento e sabia que ia ter alegria também de relatar nesse plenário, pelo benefício que ela traz a todos os agricultores, principalmente os agricultores do Nordeste que sofrem com a estiagem. Mas Vossas Excelências não têm ideia da tristeza que eu sinto hoje de ter que fazer uma emenda de redação para dizer que não existe mais o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não existe mais um dos ministérios mais importantes que foram criados pelo presidente Lula, que deu sustentabilidade a famílias no campo, pessoas que viviam na pobreza, que não tinham recursos, que migravam para as cidades porque não conseguiam fazer a subsistência de suas famílias. E eu gostaria muito de saber o que esse governo interino, ilegítimo, vai fazer em relação aos agricultores familiares. Então, senhor presidente, é com muita...
Com muita tristeza que eu faço esse relato. Pois não, senador Pimentel. Senhora Gleice, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo parecer nessa medida provisória 715, porque atende os mais pobres da região Nordeste e do semiárido nordestino. Esse seguro-safra, como Vossa Excelência deixou muito claro no seu pronunciamento e no seu parecer, ele se destina àqueles trabalhadores familiares que perderam a sua safra, uma perda superior a 50%. No meu estado, o estado do Ceará, algo em torno de 280 mil pessoas vão ser beneficiadas com esses recursos em que aqui Vossa Excelência relata. Esse público é persistente, é trabalhador. Nós tivemos já seca nos últimos 5 anos, mas todo ano eles estão lá plantando, estão trabalhando a terra para tentar colher, para alimentar a sua família e também nos alimentar na área urbana. Por isso eu quero parabenizá-la pela iniciativa. E aproveito para registrar de que a medida provisória 707, que tratava das dívidas agrícolas do Nordeste, da Sudene e do semiárido. Essa medida provisória, ela era resultado de um longo trabalho que veio desde 2003, com essas negociações, tratando inicialmente da agricultura familiar, depois incorporamos todos os setores da agricultura da região Nordeste, principalmente porque estamos saindo de 5 anos de seca e aqui fizemos uma consolidação, seja do PESA, que foram as negociações dos anos 90, daquelas dívidas ativas da União que impedia esses produtores, esses pequenos proprietários a ter direito ao crédito. Foi feito um esforço na comissão mista, presidida pelo senador Fernando Bezerra. Fizemos várias audiências públicas na comissão especial na nossa região Nordeste, lá no estado do Ceará. O senador Eunício de Oliveira esteve presente, eu tive presente e outros parlamentares da nossa bancada federal. Construímos um grande entendimento envolvendo o Ministério da Agricultura, o MDA, e resultou num parecer do deputado Marcos Beltrão, que permitia consolidar todas essas dívidas, construir saídas sem envolver recursos do orçamento da União por dentro do Fundo Constitucional da região Nordeste. Qual foi nossa surpresa hoje? Essa medida provisória foi vetada em totalmente o que tratava da dívida agrícola, do agricultor familiar, do assentado, do médio e do grande proprietário. Essa medida provisória resumiu em 2 artigos que tratam dos caminhoneiros, que também aqui estava, e tudo mais que permitia resolver esse grave problema que se arrastam, seja o PESA, a renegociação, a tratativa da agricultura familiar. Eram 23 itens que nós estávamos resolvendo nessa medida provisória. Lamentavelmente, o governo interino, que não tem compromisso com os mais pobres, vetou na sua totalidade e editou uma outra medida provisória de número 733, com data de hoje, rebaixada. Nós tínhamos definido, senhora relatora, de que as dívidas até R$10 mil, que é o pequeno do pequeno produtor da região Nordeste, seria totalmente anistiada, porque para cobrar em juízo, os custos cartorários é superior aos R$10 mil. Lamentavelmente, foi vetado. Nós incluímos os prodesianos, que são os técnicos agrícolas e também os agrônomos, que nos anos 90 deixaram o seu emprego, optando pelo PDV da época e compraram essas propriedades. A produtividade foi mínima por conta das secas e eles estão totalmente inviabilizados. Não trata, na medida provisória, dos prodesianos. E aí, nós queremos que esses técnicos orientem o agricultor familiar quando ele próprio, como empresário que é, como produtor que é, o seu negócio faliu. Que confiabilidade eles terão como técnico. Por isso, eu quero parabenizar o discurso que Vossa Excelência faz da medida provisória, da necessidade de resgatar o MDA e aproveito para registrar o veto integral num trabalho de 6 meses da Comissão Especial, em que eu acompanhava e, mais particularmente, o trabalho do senador Fernando Bezerra como presidente e Marcos Beltrão como relator. Mais uma vez demonstra de que esse governo interino
não tem compromisso com os mais pobres. Obrigada, senador Pimentel. Infelizmente, o retrocesso é grande. Eu concedo uma parte, senadora Fátima Bezerra. Senadora Gleisi, eu quero aqui me associar ao que o senador Pimentel já colocou, né? Protesto que ele acaba de fazer aqui com relação ao veto integral à medida provisória, fruto de um amplo debate, foi aprovada através de um grande consenso que vem, sem dúvida nenhuma, beneficiar os produtores, os pequenos agricultores, sobretudo, senadora Gleisi, quando a gente leva em consideração esse martírio pelo qual a gente vem passando com 5 anos de secas seguidos. É um absurdo, né? De repente, o veto à chamada medida provisória. Igualmente, quero aqui também me associar a Vossa Excelência quando traz aqui o seu mais veemente repúdio diante dessa iniciativa do governo de extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário. É um absurdo, é revoltante, é inaceitável isso. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, como muito bem mencionou Vossa Excelência, o Ministério que tem dado uma contribuição inestimável à agricultura familiar no nosso país, o Ministério que coordenou programas importantes, como compra direta da agricultura familiar, o PRONAF, programas como a aquisição da merenda escolar, o PPAA, enfim, um ministério que contribuiu decisivamente para promover o desenvolvimento da agricultura familiar durante esse período e, ao mesmo tempo, contribuindo, né, para desenvolver a economia do nosso país. E esse governo agora, biônico, de uma canetada só, instiga o Ministério do Desenvolvimento Agrário, se apresentando como um governo que não tem a menor sensibilidade, o menor compromisso com milhares de agricultores e agricultoras familiares por esse país afora. Encerro, senadora Gleisi, deixando aqui o nosso protesto, inclusive como norte-riograndense, como nordestina que sou. Repito, quero aqui mais uma vez, né, deixar o nosso protesto diante, né, do veto integral à medida provisória que tratava exatamente da renegociação das dívidas dos produtores rurais. E, por fim, dizer, senadora Gleisi, que só governos que não nascem da soberania popular, só governos que não passam pela prova do voto, pela prova da soberania popular, tomam iniciativas como essa, de penalizar exatamente os agricultores, de penalizar exatamente o povo mais pobre do nosso país. E termino ainda me somando a Vossa Excelência em mais uma medida nefasta que a dupla Temer-Meirelles anuncia hoje ao Brasil, que é a proposta de emenda à Constituição para conter gastos nas áreas sociais. Essa medida que vai afetar profundamente o presente e o futuro da educação de jovens, crianças e adultos no nosso Brasil. Por isso que parabenizo o seu esforço e aqui mais uma vez dizer de que nós não vamos desistir da nossa luta para barrar esse impeachment na defesa da democracia e na luta por nenhum direito a menos. Obrigada, senadora Fátima. Concedo a parte a senadora Lídice. Rapidamente, senadora Gleisi, para parabenizá-la pelo seu relatório e, nessa mesma direção, lembrar realmente que é uma grande perda para o Brasil, para o povo brasileiro, para os trabalhadores, para os produtores rurais desse Brasil inteiro, da agricultura familiar, que perderam um instrumento de sua luta, de uma política de beneficiamento à sua vida. A senhora falou do Paraná. Na Bahia, são quase 700 mil produtores da agricultura familiar. Nós somos um estado agrícola. Sim. Embora se fale muito pouco disso, a Bahia
tem a maior população agrícola em números relativos, né? E nós tivemos os benefícios de poder ter um ministério que beneficiava a agricultura familiar. É muito ruim que uma das primeiras medidas desse governo interino tenha sido justamente o de acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tanto benefício fez aos produtores rurais, aos pequenos produtores rurais da agricultura familiar no Brasil. Obrigada, senadora Lídice. Concedo uma parte, senador Roberto Muniz. Senadora Gleisi, inicialmente quero parabenizar pela sua posição, seu discurso, dizer que me associo a essa sua manifestação de repúdio à extinção do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Entendo também que poucas pessoas sabem que ser pequeno não é ser menor, certo? Então, o pequeno agricultor, ele não pode ser menor na política pública da agricultura. Então, senadora, uma palavra, Vossas Excelências, continua o debate sobre a matéria. Ok, senhor presidente. Ser menor, né, não quer dizer ser pequeno, ser menor. Então é importante porque o Ministério de Desenvolvimento Agrário trouxe essa dimensão para a agricultura familiar, principalmente para os estados do Nordeste. Então, também vai aqui a minha manifestação de repúdio pelo fim do Ministério, dizer também da importância da relatoria da senhora na MP 715, entendo que o Garantia Safra é, sem sombra de dúvida, um instrumento não de defesa simplesmente da agricultura, mas faz com que a economia local possa ser reacendida com os efeitos danosos da seca que se abateu por esses últimos 5 anos lá no Nordeste. Dizer também que isso é um enfrentamento muito grande para que não haja o êxodo rural, para que as nossas cidades não fiquem inchadas com a saída de pessoas sem nenhuma opção para a compra dos seus alimentos nas suas casas, para o sustento das suas famílias. Então, quero pedir à senhora que realmente continue nessa luta. É uma disposição muito grande da gente também na Bahia se associar a essa luta para que o Ministério de Defesa Agrária não seja extinto. Então, que a MP 715 seja votada hoje, no mais breve possível, porque a gente precisa fazer com que esses recursos cheguem aos agricultores que já sofreram por esses últimos anos, por esta seca que foi muito grande nos nossos estados. Muito obrigado. Obrigada, senador Roberto Muniz. E, senhor presidente, o Garantia Safra é um dos programas mais importantes para a agricultura familiar brasileira, porque dá condições, dá garantia ao agricultor que, se ele perder a sua cultura, se ele perder a sua plantação, ele será ressarcido. Isso fez com que milhares de agricultores não empobrecessem, milhares de agricultores não deixassem as suas terras, não deixassem a área rural, continuassem plantando. Por isso a importância dessa medida provisória. Mas eu também quero aqui lamentar, junto com o senador José Pimentel, que me fez uma parte, a não renegociação das dívidas dos pequenos agricultores. O veto à MP, que foi aqui citada pelo senador Pimentel. Nós não podemos retroceder. É um absurdo que nós estamos vendo em relação à questão da agricultura. Terminar com o MDA quer dizer não só restringir o Garantia Safra, mas também, com certeza, assistência técnica e extensão rural, com certeza, os subsídios no financiamento, com certeza o PAA, o Programa de Aquisição Direta para Alimentos da Merenda Escolar, ou seja, desestruturar um programa que tanto ajudou o Brasil. Concedo uma parte à senadora Cátia Abreu. Obrigada, senadora. Quero comemorar
o seu pronunciamento, essa medida provisória, e aqui também afirmar a importância dessa medida provisória para o Brasil. Também quero lamentar que, depois de uma ampla e grande negociação a respeito das dívidas do Nordeste, foram vetados itens da maior importância. Não é apenas um grupo de produtores do Nordeste chorando a prorrogação de dívidas, querendo empurrar com a barriga as suas dívidas. Ao contrário, são 5 anos de seca brava, de seca total. Então, é a total incapacidade de pagamento. Então, com esse veto à medida provisória do endividamento do Nordeste, nós só vamos estar colocando essas pessoas na inadimplência, na impossibilidade total de resgatar a sua condição de pequeno agricultor. Então, não é um mau negócio que o produtor fez, investiu equivocadamente. Não, a chuva não veio. Então, isso não depende da sua vontade própria. Ele fez o que tinha que ser feito, mas, infelizmente, não tem um comando sobre a natureza. Então, isso vai dar problema para o Nordeste, mais uma vez, além dos grandes problemas que já tem com a seca, e o não cumprimento de um grande acordo feito, debatido amplamente por todos os ministérios afins, eu acho lamentável que os produtores possam ter sido prejudicados. Quero chamar a atenção e uma observação para o que a senadora Gleisi Hoffmann disse agora há pouco. Com o teto dos limites dos gastos que pretendem vir do governo, não sei se já chegou aqui no Congresso ontem ou hoje, mas eu quero chamar a atenção para os agricultores do Brasil, que nós temos a PGPM, que é a política de garantia de preço mínimo. A política de garantia de preço mínimo. E eles vão congelar o gasto de acordo com o último ano. E a PGPM só usa quando é necessário. O ano passado nós não usamos nada, zero. Agora, em compensação, 2011 e 2012, nós usamos quase tudo, porque o preço dos produtos caíram. Então, se isso for congelado, eu chamo a atenção a todos os parlamentares da Frente Parlamentar da Agricultura. Se for congelado a garantia de preço mínimo com o valor gasto em 2015, nós estamos perdidos. E o seguro agrícola? Como é que nós vamos fazer com o seguro agrícola? Nós vamos ficar congelados em 400 milhões, sendo que nós precisamos chegar a 2 bilhões de reais para segurar minimamente como os americanos fazem? Então, eu quero chamar a atenção para a sua observação, dizer que ela é precisa e que eu estou bastante preocupada com essa possibilidade. Muito obrigada e parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigada. Eu que agradeço, senadora Kátia, porque Vossa Excelência traz informações importantíssimas. Essa medida provisória que chegou hoje, ela vai fazer praticamente o congelamento das despesas do orçamento, porque nós vamos fazer a atualização apenas pela inflação. Mas não é nem do projeto que veio para o Congresso Nacional ou aprovado pelo Congresso Nacional, é pelo executado do ano anterior. Então, isso quer dizer que nós vamos voltar a 3, 4, 5, 10 anos em relação a previsões de programas de governo, de gastos orçamentários. É lamentável. Aliás, o presidente interino Michel Temer disse que vinha trazer a MP aqui e desistiu, porque ela é tão horrorosa, ela é tão ruim para o povo brasileiro que ele não teve coragem de atravessar a Praça dos Três Poderes para trazer uma proposta indecente dessas aqui para o Congresso analisar, porque não tem outro nome para dizer para essa proposta, ela é indecente, tira de todo o povo brasileiro para sustentar o pagamento de serviços da dívida e o sistema financeiro nacional. E eu queria agregar ao meu pronunciamento aqui ainda, senhor presidente, essa situação de seca que nós tivemos no Nordeste. Por 5 anos consecutivos, nós tivemos uma seca. Não foi uma seca qualquer, foi a maior seca que nós tivemos no Nordeste, maior do que na década de 30. E nós tivemos um programa que foi de enfrentamento e combate à seca, e lembro muito bem que a senadora Cátia Abreu, como presidente da CNA, nos ajudou a elaborar um programa
de sustentabilidade aos agricultores do Nordeste, esse programa previa bolsa estiagem para o pequeno agricultor, a compra de milho para distribuição de milho nas regiões afetadas, carros-pipa, abertura de poços, adutoras. Foram investidos bilhões de reais, inclusive com o pedido de muitos dos senhores senadores que estão aqui, principalmente os senadores do Norte e do Nordeste do Brasil. Bilhões de reais, recursos importantes, que aliás estão questionando agora como que a presidenta Dilma gastou tanto. Gastou tanto porque teve que socorrer os agricultores do Nordeste, porque teve que enfrentar a seca. Agora, eu pergunto, senadora Regina, Vossa Excelência, que é do Piauí, que foi um estado muito beneficiado pelo programa de enfrentamento à seca, eu lhe pergunto, se nós tivermos mais uma intempérie dessa, mais um problema de seca, o que vai acontecer? Da onde nós vamos tirar dinheiro? Que recurso vai ajudar? Ou nós vamos deixar o povo à mercê? Porque é isso que vai acontecer com essa medida provisória que chega no Congresso Nacional hoje. O povo vai ser deixado à sua própria sorte. Nós não vamos ter programas sociais estruturados, nós não vamos ter recursos, nós não vamos ter condições de atender a situações de emergência como atendemos a questão da seca, o enfrentamento à seca. E não vamos atender nem sequer os programas que já estão previstos no orçamento da União e que tiveram recursos assegurados pela Constituição Federal. Então, senhor presidente, é com muito lamento que eu faço essa emenda de redação, no sentido de que seja procedida a adequação redacional do texto da medida provisória para atualização do nome do Ministério, passando de Ministério do Desenvolvimento Agrário para Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Meus mais profundos protestos a esse governo interino e golpista. A palavra ao senador Amorim, logo em seguida. Obrigado, presidente. Ao senador Randolfo. Estou aqui há algum tempo esperando, presidente, exatamente para justificar. Nessa matéria não há pedido de verificação. A votação será simbólica se a sessão evoluir, senador Petecão, senador Davi Alcolumbre. Com a palavra ao senador Amorim. Obrigado, senhor presidente. É para exatamente justificar a minha ausência na votação anterior. Estava no Ministério da Educação, na emenda constitucional número 43, senhor presidente. Desejo que registre em ata que, se aqui estivesse, com toda certeza votaria sim, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Presidente. Presidente. Para registrar em ata que, se aqui estivesse na PEC 43, votaria sim. A ata registrará a manifestação do senador. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria também de registrar o meu voto sim na PEC 43, senhor presidente. Peço que registre a ata registrará a manifestação do senador Romero Jucá. Senhor presidente, da mesma forma, para registrar o meu voto favorável à proposta de emenda constitucional número 43. A minha estendo ao meu colega senador Davi Alcolumbre, que estávamos juntos em audiência com o presidente Ricardo Lewandowski. A ata registrará as manifestações de vossas excelências. Senador Petecão. É para também, na mesma linha dos colegas aí, justificar meu voto. Eu estava despachando no gabinete, recebendo uma autoridade e o meu voto é sim, presidente. Tá. A ata registrará a manifestação de vossa excelência. Obrigado. Nós vamos colocar em votação os pressupostos constitucionais de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária da medida provisória. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão da medida provisória e das emendas. Não havendo quem queira discuti-las, nós declaramos encerrada a discussão com os cumprimentos à senadora Gleice pelo brilhante parecer que teve a oportunidade de esposar hoje aqui para o plenário do Senado Federal. Discussão da medida provisória e das emendas. Não havendo quem queira discuti-las, nós colocamos em votação as senadoras e os senadores que aprovam a medida provisória com adequação proposta pela relatora senadora Gleisi Hoffmann e das emendas também nos termos do parecer, permaneçam como se encontram. Aprovadas. Senadoras, eu agradeço mais uma vez a todos. A matéria vai à promulgação e será feita devida comunicação à Câmara dos Deputados.